Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no mesmo texto que nós lemos na quarta passada. Vamos ver se você lembra. Romanos 5, versículo 1. Nós vamos ler o mesmo texto, nós vamos abordar o mesmo tema, dando sequência no que nós falamos. Hoje, o título da palavra, na quarta passada, era Sem Culpa. Hoje nós vamos falar sobre Você é a Justiça de Deus. Essa é uma mensagem extremamente importante, uma mensagem escandalosa, extremamente escandalosa, um verdadeiro escândalo da graça. Eu confesso a você que eu estou estudando, lendo muito sobre o tema, estou muito empolgado com o tema e tem sido assim uma mudança de mentalidade. Esse tema que nós estamos estudando, eu, o pastor Eibe e o pastor Luciano Subirá, quando nós começamos a estudar junto, vamos estudar junto, e na nossa abordagem tem sido assim muito gratificante. A gente escolhe passar um tempo estudando e depois a gente começa a pregar. Então eu já estou pregando sobre o tema, e depois que eu prego bastante sobre o tema, eu escrevo sobre o tema. Então já tem a sinopse do livro, por título Graça Teimosa, e espero que seja bênção na sua vida. O texto diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, nos ensinando e nos instruindo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Depois fala para o pessoal do presbitério e os pastores comerem rápido e vir. Nós passamos aqui à tarde na reunião do presbitério e só agora eles vão comer. Tem uns neguinhos magrinhos ali, então deve estar com muita fome. Bom, quando nós falamos de justiça de Deus, o que é justiça de Deus? Quando nós falamos de justiça de Deus, você tem que entender que existe uma diferença entre a justiça de Deus ser praticada por Deus e a justiça de Deus ser praticada por nós. Quando nós falamos de justiça de Deus relacionada a Deus, está relacionada a fazer. Justiça de Deus relacionada a nós não é relacionada a fazer, e sim a crer. Porque você não adquire e você nem se torna a justiça de Deus fazendo. Você se torna a justiça de Deus crendo. Então, justiça de Deus não é fazer. Justiça de Deus não é fazer coisa certa. Obviamente, a palavra justiça está relacionada a sempre fazer as coisas certas. Daí surgiu o termo justiça. A justiça tem que fazer a coisa justa, fazer a coisa certa. Como no nosso caso, você não se torna a justiça de Deus por obras, então, no nosso caso, não é relacionado a fazer e sim a crer. Então, justiça não é fazer coisa certa, é crer de maneira certa. Então, para nós ser justos diante de Deus, não é porque você está fazendo as coisas certas. Ser justo diante de Deus por cristão é porque você está crendo certo. E crendo certo faz você praticar e fazer as coisas certas. Quem está entendendo, diga amém. Agora veja bem, você não é justo por aquilo que você fez. Você não é justiça de Deus pelos seus méritos. Você é justiça de Deus e você é justo por aquilo que Deus fez. Isso nos ensina que eu não sou justo por aquilo que eu faço, eu sou justo por aquilo que Deus fez. Por isso que não está ligado a fazer, e sim a crer. Quando alguém fala assim, fulano é justo, logo você imagina que é porque ele faz coisas boas ou faz coisas certas. Não. Fulano é justo porque ele crê no justo.
Ele crê de maneira certa, não porque ele faz coisas certas. Então, eu não sou justo perante Deus por causa das minhas performances. Não sou justo por nada daquilo que eu faço. Eu sou justo baseado na performance de Jesus. Vamos ver Romanos 5, no versículo 17. Nós vamos ler o verso 17, depois o verso 18. Romanos 5, 17 diz assim: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, preste atenção, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva ou o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Agora olha que texto interessante. Justiça é um dom da graça. Justiça é resultado da graça. E você sabe que graça é favor imerecido, que é o contrário de lei, que é favor merecido. Viver na graça é viver debaixo das obras de Jesus apenas e nunca da sua performance e nunca dos seus méritos. Isso não é só, porque tem gente que fala, eu estou na graça, eu só vivo debaixo dos méritos de Jesus. Mas tem gente que imagina que o contrário também é verdadeiro. Se Deus não pode levar em consideração os seus méritos, Ele também não pode levar em consideração os seus deméritos. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque não seria justiça. Então Deus não leva em consideração os seus méritos, mas leva em consideração os seus deméritos. Não é justiça. É isso que nós precisamos entender, mas vamos continuar. Quando você recebe a graça de Deus, que é o favor imerecido, na mesma hora você recebe o dom da justiça de Deus. Veja você que a justiça é um dom, o texto diz, o dom da justiça. Quando você recebe a graça, que é o favor imerecido, consequentemente você recebe o dom da justiça. O dom da justiça é o resultado da graça. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, então a justiça é um dom. Então um dom, a palavra dom é muito interessante, que a palavra dom é uma derivação grega da palavra graça. A palavra graça é charis. E charis quer dizer favor imerecido. E a palavra dom é charismata. Você percebeu? É uma derivação. O dom vem da graça. Todo dom é fruto da graça. Ninguém paga preço, ninguém compra dom, ninguém paga para receber dom. Ele recebe por causa da graça. Que coisa tremenda, não é? Então, a justiça de Deus é um dom de Deus, um dom da graça. Todo aquele que vive na graça, debaixo da graça, ele se torna por dom a justiça de Deus. Que coisa tremenda, isso para mim é fantástico. Eu quero que você diga isso dentro do seu coração, mas também com voz alta, eu sou a justiça de Deus. Fala mais alto. Aqui nós temos uma pergunta. O que faço para me tornar e para ser a justiça de Deus? Como eu me torno justiça de Deus? Primeira coisa, crer certo. Diga comigo, crer certo. Obviamente, irmãos, que se você crer errado, faz você viver errado, faz você praticar coisas erradas, faz você andar errado, faz você cantar errado, faz você pregar errado, faz você ser um marido errado, faz você ser uma esposa errada. Crer errado muda tudo. E crer certo muda tudo. Quando você crê certo, você pratica certo, você caminha certo, você vive certo. Mas algumas pessoas podem me dizer, pastor, como eu sou justo, como eu sou justiça de Deus, se eu também sou pecador? Boa pergunta. Porque o dom da justiça, ou a doutrina da justificação, ela é muito mal pregada, ou na maioria das vezes não é pregada, por causa desse mau entendimento. Você é pecador. Como que você pode ser justo se você é um pecador? Bom, eu vou te responder isso de maneiras bem claras. Primeiro, você não é justo
porque você fez algo, e você não deixou de ser justo porque você fez algo. Porque a justiça não está relacionada a fazer, está relacionado a... Então a pergunta inicial já está errada. O que eu tenho que fazer para ser justo? Não é como eu tenho que crer para ser justo. A justiça não está relacionada a fazer, está relacionado a crer. Agora observe uma coisa comigo. O texto aqui diz, se pela transgressão de um só homem. Agora deixe-me te perguntar, olhe bem para mim. O que você fez para merecer ir para o inferno? Outra pergunta. O que você fez para merecer nascer um pecador? Quando você ia nascer, você brigou com o óvulo da sua mãe e isso te fez nascer um rebelde, um pecador, foi isso? Você não tem culpa de ter nascido em pecado. A Bíblia diz que um só homem trouxe o pecado no mundo, e esse um só não inclui você. Você é pecador não pelos seus pecados. Ora, você não é pecador porque você pecou. Não são os seus pecados que te fazem pecador, é a sua natureza. E se a sua natureza te faz pecador, você nasceu pecador sem culpa. Veja você que você nasceu pecador sem pedir. Seria injusto da parte de Deus condenar você nascendo em pecado sem lhe oferecer um Salvador. Agora você está entendendo o que é o dom da justiça. Entendeu? Você não é pecador pelas suas obras. Você é pecador pela obra de Adão. Entendeu? Dessa mesma forma, você não é justo pelas suas obras. Você é justo pela obra de Cristo. É um Adão brigando com outro Adão. Pelo primeiro Adão veio o pecado, pelo segundo Adão veio a justiça. Uau! Você não mereceu ser um pecador e você não merece a salvação. Percebeu agora? Se você fosse um pecador por sua culpa, então você deveria lutar para ser um santo. Mas como você é um pecador pela culpa de Adão, um homem comprou e pagou o preço, e agora você é um justo também por causa de um homem. Por causa de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia chama a doutrina central do cristianismo, da onde originou a reforma protestante, justificação pela fé. Essa é a doutrina que nós chamamos do cristianismo. Isso significa, veja agora o verso 19 desse capítulo. O verso 19 é poderoso, diz assim, ó. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Você ouviu? Você não nasceu em pecado por sua culpa. Você não nasceu em pecado por suas obras. Foi pela obra de Adão que o pecado entrou no mundo. O texto diz que não é seu demérito ser pecador, como não é seu mérito ser justo. O texto diz, logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. É assim que você entende a justiça de Deus. O pecado não é seu demérito e a justiça não é seu mérito. Quem pecou foi Adão, mas você nasce em pecado não por sua obra, não por sua culpa. Agora a justiça também não é seu mérito, porque quem morreu foi Jesus e agora você não pode se justificar. Você não tem culpa da injustiça e você não tem mérito da justiça. É assim que você começa a entender a justificação. Então, quando você pergunta, como eu posso ser justo sendo um pecador? Essa resposta é óbvia. Da mesma maneira que Jesus pode ser pecado sendo justo. Você é justo sendo um pecador e Jesus se fez pecado sem pecar. Percebeu? O que Jesus fez para merecer a cruz? Nada. Ele não cometeu nenhum pecado, mas ele morreu como um pecador, maldito. O que você fez para merecer a justiça? Nada.
você é justo, você é a justiça de Deus por fé em Jesus. Por isso que a justiça não tem a ver a fazer, não está ligado a fazer coisa certa, está ligado a crer no justo. Quando você crê de maneira correta, você se torna justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Que verdade preciosa. Mas ainda você continua a me perguntar, como sou justo com tantos pecados? Eu te respondo. Como alguém é pecador sem nunca pecar? Jesus é a serpente de bronze no deserto. E sabe, quando você lê o Velho Testamento, você sempre tem que ler o Velho Testamento olhando para Jesus. Eu faço uma pergunta, nós lemos a Bíblia para ter conhecimento ou lemos a Bíblia para encontrar Jesus? Esse é o erro da teologia. Eu gosto de ler a Bíblia para encontrar Jesus. E Jesus está em toda a Bíblia. Você lembra que todo o Velho Testamento é um espelho do Novo Testamento? E você deve ler o Velho Testamento para ver como espelho da nova aliança. O povo de Israel pecou, murmurou no deserto. Deus enviou serpentes. Você sabe que a serpente é o símbolo maior do pecado, do engano. E as serpentes picavam o povo no deserto. E agora o povo estava morrendo e Moisés vem a Deus e fala, Senhor, o povo está morrendo picado de serpente. Veja, Deus mandou a serpente. Ele faz a ferida, ele cura. Ele deu a lei e ele traz o antídoto da lei, que é a graça. Ele traz o juízo, mas ao mesmo tempo ele traz o amor e a graça que triunfa sobre o juízo. Ele faz a ferida e ele cura. Ele liberou as serpentes para picar o povo no deserto. E agora o povo estava morrendo picado de serpente. Deus fala para Moisés, levanta a serpente bronze. Todo aquele que for picado, olhar para a serpente bronze, ele vai viver. Agora me diga, ainda hoje se cura veneno de serpente com veneno de serpente. É engraçado que a Bíblia diz que Jesus se fez pecado. Analogicamente falando, ele se fez serpente. Jesus é a serpente de bronze do deserto. Todo aquele que olha para aquele que se fez pecado, é livre do pecado. Isso se chama justiça de Deus. Ele se fez pecado. É assim. Deus tirou o seu pecado e colocou no corpo de Cristo. Deus tirou a justiça de Cristo e colocou no seu pecado. Foi uma transferência. Isso é justiça de Deus, é um dom que nós recebemos. Agora Jesus se fez Hernani e o Hernani se fez o Filho de Deus. Jesus se fez justiça e a justiça se fez pecador. Pecado. É a serpente. O antídoto para a cura do pecado foi pecado. Ele se fez maldição para curar a maldição. É a serpente de bronze no deserto. Quem está entendendo? Veja bem, volto a repetir, é muito importante para você entender a justiça de Deus. Você não é pecador pelas suas obras, pelo que você fez. Você é pecador pelo que Adão fez. Então você não é justo pelas suas obras. Você é justo pelo que Jesus fez. Não é possível isso, isso é maravilhoso. Oh, meu Deus, como é lindo entender a justiça. Se as pessoas morrem e vão para o inferno sem o Salvador, isso não é justo. Por isso que a Bíblia diz que depois da morte de Jesus, não há indesculpáveis. A Bíblia ordena que todos olhem para Jesus e se arrependam. Percebeu o que eu disse? Jesus morreu pelo mundo. Então, quando o homem vai para o inferno, não é porque ele não quis, não é porque Deus não quis que ele fosse justiça, é porque ele rejeitou a graça. Porque Jesus morreu pelo mundo. Então, você não pode olhar a justiça de Deus com méritos. Veja bem, se alguém vai para o inferno, ele vai porque ele quis. Porque existe a provisão do Senhor para que você não vá para o inferno. É Jesus a provisão. Ele é a serpente de bronze colocada para que você não morra em seus
pecados. Isso não é poderoso? Veja bem, a graça produz justiça. Você pode dizer isso? A Bíblia diz que por causa da graça recebemos o dom da justiça. Isso significa que justiça é a consumação, é o fruto de ter recebido a graça. Eu digo de maneira sólida e forte, você é a justiça de Deus. E crer nisso muda tudo. Porque tem gente que ainda pensa que ele não é a justiça de Deus. Não, eu sou um réprobo. Eu sou isso. Não, você é a justiça de Deus. Agora veja comigo, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 21. Preste atenção que esse texto é poderoso, diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uau, que verdade absoluta. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que foi ensinado aqui? Por isso que a justiça de Deus não está ligado a fazer, está ligado a crer nisso que você está lendo. Ele já se tornou pecado, ele é a serpente de bronze. E quando você olha para ele, você se torna justiça de Deus. Crer certo faz viver certo. Crer errado, tudo dá errado. Você canta errado, você prega errado, você faz tudo errado. Você trabalha errado, se você crê errado, tudo dá errado. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. E o que ele fez para se tornar pecado? Responda você a mim. Nada. Ele se tornou a serpente, ele se tornou pecado, e agora Deus usa o pecado para vencer o pecado, Deus usa a serpente para vencer a serpente, é a serpente de Moisés comendo a serpente de Faraó. É a serpente de Deus engolindo a serpente do diabo. Que coisa tremenda, não é, irmãos? Então você se torna justo, mesmo sendo pecador. Porque você não se torna justo fazendo coisa certa. Você se torna justo crendo certo. Não fazendo certo, mas crendo certo. Não é fazendo ou deixando de fazer, é crendo. É pela fé. Olha, um resumo histórico rápido. Eu não sou um pregador narrativo, eu sou um pregador expositivo. Tem pregadores que são pregadores narrativos, que contam uma narrativa da história e conta aquela história e prega em cima dela. Eu sou um pregador expositivo. Mas eu vou fazer uma narração, uma história, agora da história da igreja. Lutero se converteu lendo Romanos 1,17, por favor, Romanos 1,17. Lutero estava se martirizando. E ele se martirizava, ele se flagelava por causa dos seus pensamentos lascivos. Acho que era com alguma fleira. E ele batia, se sangrava. Um dia Lutero estava, Romanos 1,17. Um dia Lutero estava se flagelando e lendo esse texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Romanos 1,17. Está certo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Não vou pregar hoje, mas a próxima mensagem minha é te mostrar que toda vez que você lê o termo Evangelho é sinônimo de graça. O Evangelho é a graça. E o que você vai ouvir aqui é espantoso. Escute bem. Porque no Evangelho é revelada a graça de Deus. Nós lemos há pouco que a justiça de Deus é um dom da graça. Aqui diz do Evangelho. Uma justiça do princípio ao fim, e pela fé, não é fazendo, é crendo. Então você não é justo porque você não mata, porque você não rouba, porque você não torce para o Corinthians, você não é justo porque você dá comida na rua, você não é justo praticando, você é justo crendo. É justificação pela fé, não pelas obras. E diz assim,
como está escrito, Lutero leu isso, e batendo, o justo vive da fé. E ele começou a dizer, o justo vive da fé, eu sou a justiça de Deus, e se batendo, obras, né, flagelo, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Acabou o flagelo. Ali nasceu a reforma protestante, quando ele entendeu que ele era a justiça de Deus. Que ele não precisava se flagelar, ele não tinha demérito pelo pecado e nem mérito pela justiça. A salvação era pela fé, a justificação era pela fé. Agora observa você que eu prego isso há anos e é impressionante como a igreja, de modo geral, não sabe explicar a justificação. E ela não sabe porque a justificação é o maior escândalo da graça. Pregar justificação é impressionante. Olha, eu estava pregando e alguém diz, mas pastor, essa mensagem sua da graça é licença para pecar. Irmão, todo mundo peca sem licença, irmão. Que conversa é essa que graça é licença para pecar? Sei lá, precisa de licença para pecar, rapaz? É impressionante como alguém realmente pensa que pregar a graça é dar licença. As pessoas pecam sem se deixar, rapaz. E as pessoas realmente pensam que a graça é a força do pecado. Não é. Não é. Veja Gálatas capítulo 5. No versículo 4. Gálatas 5, no versículo 4. Olhe bem, esse texto, irmão, é um dos textos mais duros na Bíblia. Por isso que eu decidi, a partir desse texto, pregar a graça até o último dia da minha vida. O texto diz assim, você já ouviu aquele ditado, que as pessoas, você sabe, eu cresci num ambiente muito legalista, de uma igreja muito legalista, de excluir gente, de falar que cortar cabelo é pecado. Esse foi um ambiente, que a televisão era pecado, bem legalista. A gente cresceu nisso. E de repente, nesse ambiente, o meu pai dizia assim, fulano caiu da graça. E cair da graça era entender que pecou. Todo mundo sabe disso. Quando você falava que alguém caiu da graça, logo você falava, pecou. Mas cair da graça não é cair em pecado. O texto aqui deixa claro, vocês que procuram ser justificados pela lei, separados de Cristo estão e caíram da graça. Cair da graça não é cair em pecado, cair da graça é voltar para a lei. Quando a pessoa cai em pecado, na realidade ela cai nos braços da graça. Você sabe que quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, não me deixe viver a lei. Eu não quero ser separado de Cristo. Eu quero viver o evangelho da graça. Isso é impressionante, não é? Eu quero que você leia em voz alta esse texto de novo, por favor. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Quando você lê esse texto, logo você imagina o quê? Olha esse texto, 1 Coríntios 15, versículo 3. Porque é importante você declarar que você é justo. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu, 1 Coríntios 15, verso 3. Tá certo? Pois primeiramente o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo diz as Escrituras. Pode ir à parte B, tem mais do texto. Foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo diz as Escrituras. Olha o Evangelho. Continua. E apareceu aos 12, a Pedro e depois aos 12. Agora, o texto deixa muito claro, um texto, que o Evangelho é deixar claro para as pessoas que Jesus levou o pecado delas. O Evangelho não é você deixar claro para as pessoas que a qualquer momento elas podem ser condenadas, irem para o inferno. Isso é assustador.
Porque deixe-me te dizer, a força do pecado não é a graça. As pessoas não pecam mais quando você prega a graça, e eu vou te dizer como que isso funciona. Veja Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo... Opa! Então é pregando qual mandamento que as pessoas deixam de pecar? A graça. O que você prega que faz as pessoas pecarem mais? A lei. Agora escute isso. Esse texto aqui ainda é mais poderoso. Esse texto aqui é o que realmente me assusta. 1 Coríntios 15, versículo 56. Esse texto é um pânico para mim. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Viver na graça não faz você pecar mais. Faz você pecar menos. E eu vou te dizer por quê. Pelo simples fato que crer certo faz você praticar certo. Vou te contar um testemunho. Eu estava ouvindo um pastor pregar sobre justiça. E ele estava contando que chegou uma moça na igreja dele que fumava maconha. Eu tenho algumas assim em Campo Largo. Gostava de um baseado. E ele falou assim, querida, você não consegue parar de fumar? Pastor, eu gosto da marihuana. Mas faça-me um favor, toda vez que você for fumar maconha, diga, eu sou justiça de Deus. Crer certo faz você viver certo. Se você crê que Jesus levou os seus pecados, que Ele não está com raiva de você, que Ele não quer acabar com você, isso vai fazer o pecado perder a força, tirar as raízes. Porque o que aumenta a força do pecado é a acusação do diabo. Quando você crê que você é justiça de Deus, qual é a força que o diabo tem para te acusar? Crer certo faz viver certo. Então ele disse, comece a declarar, toda vez que você acender o cigarro de maconha, diga, eu sou a justiça de Deus. Então a moça acendeu o cigarro. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. De repente ela pegou o cigarro, olhou. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu não sou maconheiro. Sabe, eu sou justiça de Deus. Eu não sou isso. Eu não sou esse. Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou, sabe, isso muda até a nossa maneira de educar os nossos filhos. Quando o seu filho erra, você aumenta a condenação dele ou você revela a identidade dele? Porque tem gente que fala assim, que vergonha. Eu estou indignado, que coisa feia. Você entristeceu o pai, você entristeceu a mãe. Eu estou muito triste com você. Agora, tudo que aquela criança for fazer é para alegrar você e ela vai fazer para te agradar. Isso é bom? Não, ela não vai ter identidade. Agora, se você chega no seu filho e fala, filho, você não é essa pessoa, você não é mentiroso, você não é isso, você tem um potencial, você é um menino lindo, você tem o Espírito Santo, você é ovelha de Jesus, você é um cristão, você revela a identidade. A lei mostra o pecado, a graça mostra Cristo. Quem vive na graça, ele sempre olha para Jesus. Quem vive na lei olha para o seu pecado. A lei traz o pecado à memória, a graça traz a justiça à memória. Então, quando você revela para o seu filho a identidade, você pode mais que isso, você tem mais talento para isso, você tem mais qualidade, você não é isso, ele entende de outra maneira a mensagem. Deixa eu te contar um testemunho. O Gianluca tinha a idade da Isabela em casa. Eu chamei ele na sala e falei, você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma tomada. Se você colocar a mão, você leva choque. Eu não preciso te dizer que ele levou uns 15 choques depois que eu ensinei ele o que era choque. Ele nem sabia o que era tomada. A Isabela não sabe o que é tomada até hoje. Ela nunca olhou para uma. E no que depender de mim, ela não vai saber. Porque a lei é a força do
pecado. Paulo disse, eu não sabia o que era concupiscência antes de vir a lei dizer não cobiçará. Aí o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de concupiscência. Eu falei, então isso é concupiscência. Crer certo, irmão, faz você viver certo. Diga amém. Isso não é poderoso? Isso não é tremendo? Agora olha para mim. Quando você crê que você é justiça de Deus, e você é justiça de Deus em Cristo, você não está caído da graça. Esse texto de Paulo aos Gálatas, ele me choca. Todo dia eu oro, Senhor, não me deixe pregar a lei. Paulo chama a lei de outro evangelho. Veja Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 em diante. Vai a partir do versículo 2. Pode ir indo. Por favor, vai a partir do versículo 6. Admiro que vocês abandonaram tão rapidamente aquele que vos chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Qual é o evangelho da graça que não é a graça? Qual é o evangelho que não é a graça, mas é chamado de evangelho? A lei. E você quer se assustar ainda mais? João 8,32. Essa é a revelação. Paulo diz, eu estou admirado que vocês saíram do evangelho da graça para um outro evangelho. Quando você pega o contexto todo dos Gálatas, eles estavam misturando lei e graça. Eles queriam viver na graça, mas vamos pôr um pouquinho de lei. Vamos seguir as festas judaicas, vamos guardar o sábado, vamos circuncidar as crianças, vamos pôr um pouquinho de lei, não custa nada. Paulo diz, não dá para misturar. Paulo vai dizer, se é por obras, então já não é por fé. Se é por fé, então não é por obras. Não tem como misturar. Agora você já leu esse texto da Bíblia? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A gente que prega a libertação, a gente gosta muito desse texto. Simplesmente pelo fato dele ter a palavra libertar. E eu durante anos eu pregava que a verdade que liberta é a palavra de Deus. Alguns dizem que a verdade que liberta é a lei. Mas a verdade que liberta não é a lei. E nem a Bíblia. Qual é a verdade que liberta que Jesus está falando? Agora veja bem. Sai daqui, Paulo. João 8, versículo 1. Para você entender o que é essa verdade que liberta, presta atenção. Você tem que entender para quem Jesus falou esse texto. Qual é o contexto desse texto? João 8, versículo 1 diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, pode seguir. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde o povo reuniu ao seu redor para ele ensinar. Ele foi para o templo. Verso 3, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar diante de todos. João 8 é todo o contexto de Jesus por causa da mulher pega em adultério. Aquela que Jesus disse, eu não te condeno, eu te perdoo, vai e não peques mais. Foi para essa mulher e para os fariseus que Jesus disse que se você conhecer a verdade liberta. Qual é a verdade que Jesus disse que iria libertar o povo de Israel, iria libertar aquela pecadora e a todos? João capítulo 1, no versículo 17. Crer certo faz você viver certo. Vamos ler em voz alta? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade por Jesus Cristo. Aleluia. Qual foi a verdade que Jesus deu para aquela mulher que a libertou? A graça. Qual foi a verdade que Jesus deu para o leproso que o libertou? A graça.
Qual foi a verdade que o filho pródigo tinha no coração dele, que fez ele se retornar para a casa do pai? Olha o que o filho pródigo tinha no coração: meu pai é bom, ele é bom para os trabalhadores, meu pai não vai me rejeitar. Essa é a verdade que fez ele retornar para a casa do pai. A verdade que Jesus trouxe para os judeus é: o seu pai do céu é bom. A graça. Sabe, meus irmãos, as pessoas não caem da graça quando pecam, elas caem da graça quando não creem na graça. E infelizmente, quando você não crê na graça, você está separado de Cristo. É impressionante isso. Realmente me deixa meio suspenso lendo uma coisa dessa. O problema hoje é que nós temos mais fé naquilo que fazemos do que naquilo que Jesus fez. Então você tem fé que você jejuma, você tem fé que você ora. E aquele que tem a cultura do Sinai, a cultura da lei, ele fala assim: irmãos, nós vamos fazer uma campanha e nós vamos jejuar e Deus vai agir. Eu já vi um pastor que dizia: irmãos, eu e a minha equipe de pastor vamos jejuar. E quando a gente jejua, vocês vão ver que é o que Deus vai fazer. Dá vontade dos membros orar e falar: pastor, então jejua sempre, pelo amor de Deus, que a gente está precisando. Sabe, entender o contexto da graça, você entende que hoje você não faz, isso é tão importante, eu vou pregar isso depois. Você deve absorver isso, porque quando você tem a mentalidade do reino da graça, você viver na graça, você pensa, você crê certo, e quando você crê certo, você faz tudo certo. Por exemplo, quando Davi disse: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que você entende desse texto? Você está querendo dizer que Deus vai vingar aqueles que se levantarem contra você. É isso que nós entendemos. O que é preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos? Deixe-me te dizer, sabe como que Deus trata aquelas pessoas que se levantam contra você na graça? Por exemplo, você pega Davi. Antes de Davi cair, a oração dele era uma. Depois que ele teve a misericórdia de Deus, a oração dele era outra. Antes dele cair, Senhor, aniquila meus inimigos, mata meus inimigos, acaba com meus inimigos. Depois que ele caiu e foi perdoado, a oração de Davi é: Senhor, tenha misericórdia, segundo a multidão da tua misericórdia. Ele mudou. Mas veja, o que Davi está querendo dizer de prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos? Sabe, a minha esposa costuma dizer que eu tenho um coração retardado. Meu coração é débil mental. Com isso ela está dizendo, ela e o pastor Samuel acostumam falar que eu sou besta. Graças a Deus eu tenho a minha sogra que é parecida comigo, que me ajuda um pouco nessa defesa dos dois ficarem me atacando, falando que eu sou besta. Porque as pessoas se aproximam de mim e eles vêm: todo mundo está vendo que vai te usar. Cara, é de novo. Eu sei. Alguém fala assim: ah, pastor, essas pessoas só me procuram quando querem alguma coisa de mim. Isso é a mesa na presença dos inimigos. Se as pessoas te procuram porque precisam e que querem alguma coisa de você, é porque Deus preparou uma mesa para você. Deus preparou uma mesa para José diante dos seus traidores. Deus fez os traidores virem e serem abençoados por ele. Deixe-me te dizer, aquela pessoa que se levanta injustamente contra você, se Deus pune ela, a casa dela desanda, tudo dá errado, ela nunca vai saber que Deus está punindo ela por sua culpa, porque o orgulho não deixa. Mas agora, se Deus prepara uma mesa, e aquela pessoa tem que engolir o orgulho, e te procurar, e falar: cara, eu preciso de você, e você tem algo para me ajudar. Tem gente aí que nunca vai ser resposta de oração de ninguém. E sabe por quê? Por causa dessa cultura que ele tem: faça o mal, receba o mal, faça o bem, receba o bem.
A cultura da graça é diferente. É outra. É prepara uma mesa perante mim, uma mesa farta, uma mesa rica. Não é prepara uma guilhotina para eu arrancar a cabeça dos inimigos, ou uma armadilha para os meus inimigos, é uma mesa. Os meus inimigos se assentarão na mesa e comerão e se alegrarão e dirão, poxa, eu fiz tanto contra esse cara e ele fez uma mesa para mim, sem veneno. Na lei é faço mal, recebo mal, faço bem, recebo bem, na graça é só o bem. Deixe-me te dizer uma coisa, quando você está na lei, você tem todas as bênçãos da lei, mas tem todas as maldições da lei. Põe por favor Deuteronômio capítulo 28. Quando você está na graça, você tem todas as bênçãos da lei e nenhuma maldição da graça. Nenhuma maldição da lei, porque na graça não tem maldição. Vou dizer de novo. Quando você está na lei, você tem todas as bênçãos da lei e todas as maldições da lei. Quando você está na graça, você tem todas as bênçãos da lei e nenhuma maldição da lei. Deuteronômio 28, Deus começa com a lei do mérito. Eu já preguei isso aqui porque que a lei veio. Se vocês me obedecerem fielmente ao Senhor teu Deus e guardarem os meus mandamentos. Sabe, irmãos, eu já pertenci à igreja de pastor que usava isso como mensagem. Olha, Deus está dizendo que vai te abençoar se você fizer isso. Agora Deus está dizendo que vai te amaldiçoar se você não fizer isso. O cara está na lei do mérito ainda. Faço bem, recebo bem. Faço mal, recebo mal. O sangue de Jesus tem poder. Porque se você viver da lei, tu tem as bênçãos da lei, mas também tem as maldições da lei. Mas se você viver na graça, tu tem as bênçãos da lei e não tem as maldições da lei. Qual é melhor? Mas você pode viver na lei se quiser. Deuteronômio faz uma lista de bênçãos. Quando tu lê as bênçãos, diz assim, se você guardar os mandamentos, você vai ser, eu vou te colocar acima de todas as nações. Pode continuar o verso 2, em diante. Todas essas bênçãos virão sobre ti, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. É desse texto. Tá certo? Na graça você tem todas essas bênçãos. Só que tem uma diferença. Todas essas bênçãos, eu vou continuar, vai lá. Todas essas bênçãos te acompanharão se guardar a lei. Isso é lei. E continua. Pode ir. Vocês serão abençoados na cidade, no campo. Uau, 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 uhul. Verso 4. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita, os bezerros, cordeiros. Uau, essas são as bênçãos da lei. Agora vamos ver as maldições. Você quer ver as maldições? Precisa? Só duas. Só duas. Uma só. Só uma. Põe a partir do versículo 7, por favor. Já começa errado. A partir do versículo 6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Ainda estamos na bênção da lei. Verso 7, pode ir. Verso 8, pode ir. Verso 9. O Senhor fará de vocês seu povo santo, se guardar a lei. Verso 10. Então todos os povos da terra verão que vocês são abençoados. Verso 11. O Senhor lhe concederá prosperidade, se guardar a lei. Verso 12. Tudo isso a gente tem, quem está na graça. O Senhor abrirá o seu tesouro para enviar chuva na terra. Oh, como eles usam isso, como se fosse... A lei do mérito é a lei que prevalece na igreja hoje. Faço mal, recebo mal. Faço bem, recebo bem. Mas na graça não se vive assim. Pode ir, próximo verso. O Senhor fará de vocês cabeça e não cauda. Uau, quem nunca ouviu isso? Fantástico. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de guardar nenhum mandamento que eu te dou. Agora vem as maldições de não guardar. Pode ir. Entretanto, isso é lei. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem os mandamentos, decreto que eu dou, todos esses males virão sobre ti. Eu nem vou ler. Você quer pelo menos um? Só um, próximo, vai lá, um mal.
Vocês serão amaldiçoados. Chega, né, gente? Já tá bom. Tá bom, chega. Realmente tem gente vivendo a lei do mérito. Sabe como você dizima na lei? Não é na lei da maldição, no mérito de Malaquias. Hoje nós, da graça, vivemos na fé de Abraão ou na lei de Moisés? Abraão viveu 400 anos antes de Cristo, ou antes de Moisés. Abraão dizimou, Jacó dizimou, Isaac dizimou, Abraão ofertou. Abraão é o pai da oferta. Ele viveu na fé. Na graça, você não dizima porque existe uma lei, você dizima pela fé. Irmãos, a minha vida toda eu sempre disse que dízimo é fé, não é mandamento. Quem é filho da justiça, quem é filho de Abraão, é dizimista pela fé. Não é pela lei, é pela fé. Se você tem a fé de Abraão, se você é filho de Abraão, é justiça de Deus. Os filhos de Abraão dizimaram, porque tinham a fé de Abraão. Isaac, Jacó. Quem ensinou para Abraão sobre dízimo? Isso é viver da fé. Abraão viveu da fé, creu, isso foi lhe imputado por justiça. Quem é da fé aqui? Então você não dizima porque existe uma lei, você dizima pela fé. Só é dizimista de verdade, porque quem dizima com os olhos da lei, eu vou dar o dízimo porque senão o devorador vai me matar. Se você dizima com essa ideia, se você deixa de dizimar, o seu liquidificador queima. O seu carro pifa, porque você está na lei. Então faço mal, recebo mal, faço bem, recebo bem. Se você está na lei, tu tem as bênçãos da lei e as maldições da lei. Se você está na graça, tu tem as bênçãos da lei e nenhuma maldição da lei. Então é melhor dizimar pela fé do que pela lei. Por isso que eu acho que o entendimento da graça vai fazer as pessoas entenderem muito mais sobre oferta e sobre dízimo. Porque ninguém na Bíblia ofertou mais que Abraão. Só Deus. Só Deus e Abraão ofertaram um filho. Ninguém mais entendeu sobre dízimo e oferta que Abraão. E ele viveu pela fé. E a Bíblia diz que o justo vive da fé. Jesus olhou para os fariseus e disse, vocês não são filhos de Abraão. Se fossem, faria o que Abraão manda, o que Abraão faz. Eu sou filho de Abraão. Sou filho pela fé. Sou filho pela promessa. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Mas se você quiser pela lei, você vai viver pela lei. Mas não, eu vivo pela graça. Isso não é poderoso, meus irmãos. Quem crê que é poderoso, diga amém. Amém. O problema é que hoje as pessoas dizimam e agora elas começam a cobrar de Deus. Olha a lei do mérito. Aí tem pastor que ainda fala, baseado em Malaquias. Nós nunca mais iremos pregar dízimo aos olhos de Malaquias. O dízimo de Malaquias é da lei. O dízimo de Abraão é da graça. O dízimo de Malaquias é, maldito seja o enganador. O dízimo de Abraão é, abençoado seja o dizimista. Você tem a bênção e não tem? Aí pastor, e quem não dizima na graça é amaldiçoado? Não, não acredito. Tem pregador aí que diz que até salvo não é. A salvação foi reduzida a 10%. Então, ele simplesmente não tem a fé de Abraão. Não entendeu que ele é justiça de Deus. É isso aí. Ele está na lei. Quem não vive da fé, vive na lei. Então, você é da fé, irmão? Quem é da fé? Então, tu é dizimista. Acabou. Isso para mim é simples. Não precisa a gente ficar forçando, enxugando gelo dentro da igreja. É só pregar a justiça de Deus e acabou. Eu entendo isso de uma maneira muito clara, muito poderosa. Você sabe que eu nunca dizimei porque a Bíblia me manda dizimar. Eu sempre amei dizimar. Por isso que a Bíblia fala, quem dá com alegria. O jovem rico, quando Deus deu a lei, falou, dá dinheiro, ele saiu com um semblante triste. Porque ele estava na lei. É aquele crente, quando você fala de dinheiro, ele fala, pastor, lá vem um pastor, 10 minutos falando de dinheiro, o cara está na lei. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele ofertou, sem Jesus ter que pregar, porque ele entendeu que ele era justiça. É pela fé. É pela fé. Diga comigo, é pela fé. Sabe o que eu acho engraçado?
quando você usa o termo oferta e dízimo no meio da mensagem, tem gente que fala, estava até bom até falar de dinheiro. Tem gente que realmente fala que não se pode pregar dízimo e oferta no púlpito, é absurdo. Esses são os avarentos, os mimimi dos comentários do YouTube. Se você comentou agora, saiba que você se denunciou como um avarento. Tu é um desses que eu estou falando. É assim ou não é, gente? O avarento, ele na hora fala, vem falar de dinheiro, é o jovem rico. Caiu o semblante. Você sabia que a Bíblia fala só de 3 homens justos e perfeitos? Você sabia? Só tem 3 homens na Bíblia que eram perfeitos, justos. Adão, antes de pecar, era perfeito, justo. Jesus nunca pecou, ele era justo e perfeito. E o terceiro homem é você. Você não entendeu ainda. Pastor, isso é esquisito. Não, não é esquisito. Você é justo pela fé. Então você é justo. Você sabe que até tem gente que demora a acreditar nisso, porque a mente dele está no Sinai. Tem 3 perfeitos na Bíblia. Adão antes de pecar, Jesus e você. Deixe-me te dizer, você é justo pela fé em Jesus. Por um homem, todos foram feitos pecadores. Todos foram feitos justos. Por favor, meu irmão, entenda isso. Não fique com a mente da lei. Você é justo. O diabo não quer que você saiba disso, porque se você crer certo, você vai fazer tudo certo a partir de hoje. Então o cara, quando ele entende que ele é justo, ele não peca porque ele sabe que ele é justo. Quando ele não entende que ele é justo, ele fala, eu sou pecador mesmo, eu vou pecar. Quando você entende que você é justo, o pecado tira as garras. A Bíblia diz que ele perde a força. Por isso que graça não é licença para pecar, é força para vencer o pecado. A lei, sim, é a força do pecado. É o negócio da tomada do meu filho. Vamos continuar. Segundo lugar, como me tornar justo. Isso aqui vai parecer esquisito. Mas é importante falar isso. A habilidade, pastor, isso que o senhor vai falar, não combina com você. O pastor Samuel já falou. Pastor, que bonita a palavra. Cara, mas você é um pregador de arrependimento. Está sendo estranho ouvir você pregar. O outro leu meu livro do arrependimento e falou, e agora, pastor, esse livro? Agora que ele torna mais real ainda. Porque o arrependimento e a graça são os maiores parceiros. Sem arrependimento não tem graça. Segundo, como ser um justo e por que eu sou justo? Irmãos, não coma merenda antes do recreio. Deixa eu concluir o pensamento. Temos que ter a habilidade de estar na presença de Deus como, veja, isso é uma analogia, como se o pecado não existisse. Ih, petecou tudo, agora é preciosa a graça de vez, agora é licença para pecar. Bom, deixe-me te explicar. O que é entrar na presença de Deus como se o pecado não existisse? A Bíblia chama isso de entrar confiante. O que é entrar confiante? É entrar com confiança, sem senso de medo ou temor. Bom, tudo que a gente não aprende, a gente não desfruta. O que você não entende, você não desfruta, crê errado, vive errado. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com medo. Com cara de cachorro apanhado. Eu sou o pó, eu sou pecador, meu pai, eu estou rastejando. Aproximemo-nos diante do trono da graça com confiança. Qual é a confiança? Que você é justo. Veja,
quando Deus olha para você, Ele tem que ver Jesus. Porque foi feita uma transferência. O seu pecado para a conta dele, a justiça dele para a sua conta. Então Deus olha para você, Ele vê o sacrifício de Cristo. Imagina Jesus entrando na presença do trono da graça. Meu pai, oh tadinho de mim. Imagina o seu filho se aproximando de você, igual meu pai antigamente. Você olhar para meu pai, se fecha, moleque. Não olha para mim, abaixa a cabeça. Antigamente os pais não deixavam a gente olhar para eles. Se você olhasse no olho do pai, você já levava um tapa. Não olha no meu olho. Era tido como falta de respeito. Se fecha, rapaz. Abaixa. Você tinha que chegar assim. Com medo, sem confiança. A Bíblia diz que nós nos aproximamos ao trono da graça confiante. Qual é a confiança que você tem diante do trono da graça? Olha o que diz o texto. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Tem duas maneiras que você não pode se aproximar diante de Deus. Com culpa. A culpa é a força do diabo. A palavra diabo no Velho Testamento é Ra-Satã, que é acusador. Deixe-me te dizer. Só tem uma maneira de vencer o diabo. O livro do Apocalipse diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você lembra que quando o anjo da morte desceu no Egito, ele não pôde entrar na casa dos hebreus, porque eles eram hebreus, amém? Não. Eles não entraram na casa dos hebreus porque eles eram hebreus. Eles não entraram na casa dos hebreus porque tinha o sangue. Não é porque eles eram hebreus. Você não é de Deus porque você é crente. Você não é de Deus porque você é evangélico. Você é de Deus porque você tem o sangue. Não é ser crente que te faz ser justo. É ter o sangue de Jesus. Diante de Jesus, ninguém será aceito porque foi 30 anos crente, porque foi 40 anos crente, porque nunca adulterou, nunca prostituiu. Todos serão aceitos pela marca do Cordeiro. O anjo da morte não pôde olhar do outro lado do sangue. Deus vê tudo, Ele só não vê além do sangue. Nada além do sangue. Por isso que Jesus pegou o cálice, levantou o cálice sobre o sangue e diz, é no meu sangue, é nesse cálice que é a nova aliança. Daí nós tiramos que a nova aliança começou no derramar do sangue de Jesus, na sua ressurreição. Quando ele levantou o cálice e disse, é aqui no meu sangue a nova aliança. Por isso que tem pessoas que tomam da ceia, até em Campo Largo, até hoje nós temos irmãos, que toda a ceia ele fica em casa. E você vai falar com ele, fala, pastor, não me sinto digno. E não tem quem pregue para ele, você tem que abrir a cabeça dele, serrar e pôr a Bíblia lá dentro, talvez ele entenda agora. Ele traz uma condenação, uma culpa, que ele acha, esses dias o irmão disse, não, eu briguei com a mulher, e como eu não sou hipócrita, eu não vou tomar da ceia. Tem gente que pensa isso até hoje. Porque a Bíblia diz que não pode tomar indignamente, porque se tomar indignamente é culpado do corpo. Você sabe o que é tomar indignamente a ceia? Deixe-me te dizer, tem alguém aqui que é santo o suficiente para tomar da ceia? Tem alguém aqui que é digno para tomar da ceia? Tomar da ceia indignamente, o próprio apóstolo Paulo diz, não discernindo o corpo. Ou seja, não entendendo que você é a justiça de Deus, não entendendo que seus pecados foram levados no corpo de Cristo, não entendendo que você é a nova criatura. Quando você não discerne, quando você entra com culpa no trono da graça, com condenação, aí você toma indignamente, não entendendo que o cálice é a nova aliança do sangue. Pastor, então a gente pode tomar da ceia de qualquer jeito? Não, não é assim. Existe uma palavrinha que se chama arrependimento. Toda pessoa que se arrepende, na graça, ele é perdoado. Independente do pecado que cometeu. Então o que é tomar da ceia indignamente? É não discernir o sangue de Cristo. É não entrar no trono da graça com confiança. Irmãos, ninguém encontra misericórdia chegando diante de Deus com identidade errada, crendo errado. Você tem que chegar diante de Deus sem vergonha, sem culpa,
sem condenação. Qual é a palavra que o escritor de Hebreus usa? Confiante. Agora tem um texto ainda mais violento que esse. Capítulo 10, versículo 19 de Hebreus. Agora vai falar sobre a nova aliança do sangue, sobre você entender essa importância da nova aliança do sangue. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelos nossos méritos. Então, eu não vou tomar da ceia pelo meu demérito. Então, quando eu tomo, é pelo meu... Uau, como isso é criminoso. Você está separando-se de Cristo. Então, quando você toma, é porque você se achou digno. Não briguei com a mulher, é mérito. Eu estou apto para tomar da ceia, mérito. A Bíblia diz que você entra na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro e a graça é chamado de quê? Prossegue o texto. Por um novo e morto caminho? Não, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Estava fechado. Ele nos abriu pelo véu, que agora é o seu corpo. Oh, irmãos, como é libertador isso. Agora olha para mim. Você ouve isso. E agora você continua e você passa a repetir na sua vida. Eu sou justiça de Deus. Você lembra que o Espírito Santo está para te revelar 3 coisas. Pecado, justiça e juízo. Pecado de não crer em Jesus. Justiça, porque Jesus foi embora, mas o Espírito Santo está te lembrando que apesar de você ser falho, você é justiça de Deus. E do juízo. Juízo do julgamento, porque o príncipe desse mundo está condenado. Satanás não quer que você saiba que você é a justiça de Deus. Que agora todo mundo peca sem permissão e com licença e sem licença. O que a igreja faz não é impedir ou diminuir o pecado das pessoas, é colocar regras para elas mentirem quando pecam. E tem igreja que ainda fala, irmão, sobe aqui esse irmão aqui. E isso é bíblico, irmão, você precisa entender isso é bíblico. A disciplina na Bíblia é bíblico, mas a disciplina ela tem regras. Primeiro a Bíblia diz, chama o irmão com 2 ou 3 pessoas. Se ele aceitar, não precisa levar ele perante a igreja. Mas tem igreja que não faz essa regra. Pertencemos a igrejas que ela não chega, não corrige perante 2 ou 3 testemunhas, já leva direto no altar. Irmão, esse irmão aqui, com a namorada, você sabe, né? Então, a partir de hoje, eles estão 1 ano de banco. Disciplina. Não pode tomar da ceia. Misericórdia. E tem umas que excluem. Qual é o nome disso no contexto que nós estamos pregando? Qual é o nome disso? Lei. Um pregador esses dias disse que 90% das irmãs na igreja evangélica é prostituta. Está na internet. Vocês ouviram? São prostitutas. Eu imagino os fariseus jogando aquela mulher nua, pega em flagrante adultério perto dele. O que ele faria com a mulher? Que não! Você precisa entender que quando você entende que você é a justiça de Deus, o pecado não tem domínio sobre vós. E não sou eu que digo isso. Romanos 6:14, por favor. O pecado perde a força, não é quando você prega a lei, é quando você entende a justiça, que você é justiça de Deus. Diz o texto, pois o pecado não te dominará, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você percebeu? Vencer, você quer viver uma igreja sem pecado é difícil. Viver na graça é pecar menos. Mas se você quer ter uma igreja santa e separada para Cristo, que não é separada de Cristo, mas separada de Cristo, pregue a justiça de Deus, pregue o sangue do Cordeiro, pregue a mensagem da cruz, pregue arrependimento, pregue a misericórdia, pregue a graça. A mensagem do arrependimento é a mensagem poderosa da ascensão da graça. Inclusive,
O arrependimento ele só tem validade se depois dele vier a misericórdia. Mas veja o que diz Romanos 2 e 4. Antes de você pregar, a Bíblia diz que quem produz o arrependimento não é a lei. Romanos 2 e 4. Ou será que despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a dureza de Deus? É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. O que produz arrependimento? A graça. Por isso que eu vejo as palavras, Jesus ele usava palavras, eu imagino Jesus, um homem muito meigo, que ele confrontava, e as pessoas diziam assim, uau, quanto amor, quanto amor. Então temos duas maneiras erradas de entrar diante de Deus, você vai ouvir agora. Primeiro, com condenação. Condenação é o contrário de confiança. Culpa é o contrário de confiança. Medo é o contrário de confiança. Nós chegamos diante de Jesus. O que é condenação? Dizendo, oh Senhor, eu não sou nada. Eu não mereço nada seu. Nada seu. Tudo. Ah, Senhor. Isso é medo. Condenação. Ele já chega lembrando os pecados. Lembra você que a lei traz o pecado à memória. A graça traz a justiça à memória. A graça traz quem você é. A lei traz o que o pecado, aquilo que você fez. A lei é inflexível. Em segundo, como você não pode entrar na presença de Deus? Com justiça própria. Justiça própria é também injustiça. Porque a Bíblia diz que todas as nossas justiças são trapos de imundícia. Justiça própria é viver em injustiça. O que é justiça própria? É toda a justiça que você produz de mérito seu. Por exemplo, você vai corrigir uma pessoa e ela se enche de razão. Qual é o nome disso? Justiça própria. O que é justiça própria? Dizendo, Senhor, eu me consagrei. É qualquer coisa que você leva para Deus como merecimento. Eu orei, eu jejuei, eu paguei o preço. Quem nunca ouviu essa palavra na igreja? Vai pagar o preço, irmão. E você fala assim, aquele irmão é muito usado, mas também ele é de muita oração. Está tudo errado, irmão. Veja, deixe-me te dizer, eu amo orar, eu amo jejuar. Quando eu jejum, e eu vou ler a Bíblia, olha, eu jejum, irmãos, acreditem, eu jejum. Eu leio a Bíblia. Fala igual Joseph Prince, não parece? Não é o que ó, quando eu jejum, pastor Samuel não, eu jejum. Quando eu jejum, também não parece. Pastor Cliff, também não parece jejum não, meu filho. Eu pego a Bíblia e as coisas ficam claras. Jejum é mortificação. Quanto mais mortifica a carne, mais recebe do Espírito. Oração é alimento espiritual. Quanto mais você ora, mais revelação você aparece, mais o seu espírito tem conexão. Sabe, por que eu vou obrigar uma pessoa a orar? É igual escovar o dente. Se você acha que não tem necessidade de orar, por que eu vou te obrigar a orar, irmão? O problema é seu. Irmão, venha para a igreja orar, porque vocês não gostam de orar. O problema é dele, irmão, é necessidade. Se o cara acha que não tem necessidade de orar, o que eu vou falar para esse cara? Então, quando eu oro, deixe-me te falar uma coisa. Na velha aliança, você dá para receber. Ah, irmãos, eu tenho tanta coisa que eu estou estudando, minha cabeça fica matutando, o HD fica assim. Mas você sabe que Jesus andou na terra, e antes da sua morte, ele operou muitas vezes na velha aliança. Ele cumpriu toda a lei, então, obviamente, ele operou na velha aliança. Ele disse palavras da velha aliança. Veja o que ele disse para o jovem rico, guarde todos os mandamentos. Mas Lucas 6:38, olha o texto da velha aliança. Como que você entende a oferta na nova aliança? Uau, isso é poderoso, isso é poderoso. Lucas 6:38 é um texto muito usado pela teologia da prosperidade. A mensagem mais poderosa contra a teologia da prosperidade é: a sua graça me basta.
Isso destrói todo o argumento triunfalista. Diz assim: dei e ser-lhe-á dado. Por incrível que pareça, isso é velha aliança. Porque a oferta na nova aliança, veja, Jesus disse: dá e ser-lhe-á dado. Boa medida, recalcada. Com a mesma medida com que você medir, você será medido. Você viu? Faço mal, recebo mal. Faço bem, recebo bem. Agora, na nova aliança, você oferta por quê? Para ser-lhe-á dado? Vamos ver. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6. Isso é muito poderoso. Versículo 7. Versículo 8, pode ir. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que as coisas em todo o tempo, tendo tudo necessário, vocês transbordem toda boa obra. Pode ir, versículo 9. Como está escrito: distribuiu deu aos pobres e ao necessitado, e a sua justiça permanece para sempre. Pode ir. Aquele que dá... Leia você em voz alta. Leia lá. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer ao que come, suprirá e aumentará a semente, fará crescer a sua justiça. Preste atenção no texto. Na velha aliança você dá para receber. Na nova aliança você dá porque você recebeu. Deus nunca requererá de você aquilo que Ele não produziu em você. Na velha aliança, Jesus disse: se você não perdoar uns aos outros as suas falhas, o vosso Pai que está no céu não te perdoa. Mas a nova aliança, o apóstolo Paulo diz assim: Deus vos perdoou em Cristo, assim vocês devem perdoar o outro. Então Deus, na nova aliança, Ele não exige de você nada que Ele não produziu em você. Por exemplo, na nova aliança, a Bíblia diz que você é amado primeiro, então agora você deve amar. Na nova aliança, a Bíblia diz que você é oferta porque Deus já lhe deu. Na nova aliança, a Bíblia diz que você deve perdoar porque você foi perdoado. Na velha aliança, se você não perdoar, você não é perdoado. Na nova aliança, você perdoa porque foi perdoado. Ou seja, na nova aliança, Deus só cobra de você aquilo que Ele produziu em você. Não é maravilhoso? Uau, uau, irmão, se empolguem. Você quer que eu plante bananeira? Vai ficar lindo. Vai ser uma coisa maravilhosa. Qual é a maneira certa de nós entrarmos na presença de Deus? E como se explica entrar com confiança na presença de Deus? Ousadia e confiança. O que isso significa? Vou te ensinar agora. Você não pode entrar com medo, acusação e condenação. Pecou, se arrependeu, não peques mais, esquece. Não deixe o diabo ficar trazendo à memória o seu pecado. Você se arrependeu, abandonou o pecado, acabou. Se alguém vier te lembrar o pecado, você fala: você está fazendo o papel do Ra-Satã, do acusador. Acabou. Se arrependeu, abandonou o pecado, o sangue de Jesus lhe purificou. Amém? Amém? Na nova aliança, você não traz o pecado à memória, você traz a justiça à memória. Fala: eu sou a justiça de Deus, eu não sou mentiroso. E agora, quem crê certo, vive certo, pratica certo. Se você crê que você é a justiça de Deus e não mentiroso, a mentira perde a força na sua vida. Se você crê que você é a justiça de Deus e não adúltero, o adultério perde a força na sua vida. Se você crê que você é a justiça de Deus e não viciado em pornografia, a pornografia arranca as mãos da sua vida. É um processo automático. De repente você fala: ué, o que deu? Mudei. Qual esforço você fez para isso? Nada. Você apenas creu certo. Mas a gente fica tentando, só na lei, e não consegue vencer a acusação, a condenação. É terrível isso. Como eu entro diante de Deus na nova aliança? É assim, ó: Senhor, sei que não mereço, mas estou aqui pelo teu sangue. Não é com medo, é com confiança. Sei que sou pecador, mas sou justo pelo sacrifício de Cristo. Em Jesus, eu sou sua justiça. Eu sou a justiça de Deus hoje.
Escute isso, irmão, não é brincadeira o que eu estou falando. Você é a justiça de Deus. Deus olha para você e te vê como Ele vê Jesus. É impressionante como demora, porque eu acho que alguns não estão entendendo o que eu estou falando. Se você é a justiça de Deus, se houve uma transferência, se Ele tirou o seu pecado e pôs na justiça de Jesus, tirou a justiça de Jesus e pôs no seu pecado, como que Deus deve olhar para você agora? Senhor, eu não mereci ontem, não mereço hoje, e não merecerei nunca mais. Mas ainda assim, pelo teu sangue, eu entro confiante ao trono da graça. Senhor, eu estou aqui porque eu sou sua justiça. E eu tenho tanto orgulho de saber que eu sou justiça de Deus, não por meu mérito, não por nada. Deixe-me te dizer, na nova aliança, todas as bênçãos lhe são dadas, não porque você pagou o preço, é porque Ele pagou o preço. Então agora, como quem é muito abençoado, abençoa muito. Quem é muito perdoado, perdoa muito. Quem recebe oferta, quem recebe dizima. Você só dá porque Deus lhe deu. Essa é a cultura da nova aliança. Mas talvez você pode ofertar, fazer uma oferta de sacrifício para ganhar um carro. Vai que funciona. Eu não vou nem falar disso, que isso me tai o sangue. Literalmente, Rafael, me tai o sangue, o cara fala assim, deixa eu falar. É igual o camarada usar o termo Jeová Jiré. Olha, irmão, para você pensar. O termo Jeová Jiré é usado só para uma coisa hoje na igreja. Prosperidade. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Você sabe quando foi dito Jeová Jiré? Quando Abraão ia matar Isaac, Deus fez o cordeiro preso no arbusto. Lá, quando o cordeiro foi no arbusto, para Abraão não matar Isaac, Abraão gritou, Jeová Jiré, porque ele proveu o cordeiro. Não é o dinheiro, é o cordeiro. O termo Jeová Jiré é o termo dado a Deus que Ele proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jeová Jiré é um termo dado ao sacrifício de Cristo. Uau, pelo amor de Deus! Eu demorei muitos anos para entender isso. E agora eu me envergonho. Senhor, eu preciso pagar uma conta. Jeová Jiré. Deus fala, o que você quer que meu cordeiro faça mesmo? A Bíblia envergonha a gente tem hora. E a gente envergonha a Bíblia tem hora. Senhor, eu sou justiça do Senhor, pelo novo e vivo caminho, eu entro na tua presença. E aqui eu termino. A terceira coisa para recebermos a justiça de Deus. Gianluca no teclado, parece que está terminando. A fé de Abraão. A fé de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele pode até se orgulhar, mas não diante de Deus. Continua. Que diz a Escritura, Abraão fez. Amém? Não, Abraão creu. E isso foi cotado por justiça. Gente, Abraão viveu na graça. E lá ele ofertou, lá ele dizimou, porque tudo era ato de fé. Essa fé é poderosa. Olha o versículo 3. Lê em voz alta o versículo 3, por favor. O que Abraão fez para ser declarado justo? Creu. O que você tem que fazer para ser declarado justo? Então olhe para mim, não é fazer,
é crer. Crer certo faz viver certo. Se você crê que você é justiça de Deus, mesmo quando você está em pecado, eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus, o pecado vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai perdendo a força, ele vai perdendo a força, ele vai perdendo a força, ele vai perdendo a força. E você fala, eu não sou um mentiroso, eu não sou um viciado, eu sou a justiça de Deus. E o pecado vai perdendo domínio e o diabo não pode mais lhe acusar, porque o diabo agora sabe que você crê certo. Sabe, o diabo te acusa, então ele sabe que você não crê certo, ele fala, tá vendo? Deus está com raiva de você, você é uma vergonha. E ele traz o pecado à memória e ele usa a lei para isso. Lembra? Lembra que a Bíblia diz que o diabo usa a lei para lhe acusar? Crer certo faz viver certo. O que nós fazemos para receber o dom da justiça? Crermos, apenas crermos e pronunciar e declarar, eu sou a justiça de Deus. Se você pecou, se arrependa. E não tenha culpa. Não viva debaixo de condenação. Se arrependa. Você sabe, no meu livro Arrependimento Profundo e Eficaz, eu tenho boa parte do livro, 30% do livro é falando sobre justificação. Quem leu? É ensinando as transferências da cruz. Se a pessoa não entende isso, não adianta, você pode pregar o evangelho para ela sempre, ela sempre vai achar que ela não merece nada. Ela não é confiante diante de Deus. Veja o verso 5 agora, verso 5. Todavia, aquele que não trabalha, preste atenção, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aqui está falando de obras, viu gente? Prossegue. Agora veja o seguinte, Davi foi um pregador da graça. Uau, eu fico louco quando eu falo disso. Davi, ele entendeu a graça em tempos de lei. Ele diz, prefiro cair na mão de Deus que é misericordioso. Olha o que disse Davi. Davi foi o primeiro evangelista a pregar a graça dentro da lei. Ele diz assim, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça sem obras. Davi pregou justificação pela fé. Uau! Meu Deus, como a Bíblia é maravilhosa. Dá uma cheiradinha na sua Bíblia. Fala, dá uma abraçadinha nessa palavra, irmão. Uau, abraça, dá aquele aperto assim na palavra. Faz igual o Lucim Barreto. Fala. Olha o verso 7. Verso 7. Como são felizes. Olha o que Davi está pregando, gente. Um rei que viveu só na lei. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Você sabe que transgressão perdoada não existe na lei. Pecou, com 2 ou 3 testemunhas, era apedrejado mesmo se pediu perdão. Mas Davi viveu a graça. Ele pecou e não morreu. Davi tinha que morrer. O pecado dele era passivo de ser apedrejado. Deus tem... Agora deixe-me dizer uma coisa sobre a graça. A graça tira a culpa do pecado, mas não a consequência do pecado. Davi viveu a consequência e não a culpa do pecado. Entendeu o que eu disse? Quem entendeu, diga amém. Diga a graça tira a culpa do pecado e não a consequência. Se você pecou, irmão, você vai viver a lei da terra, plantar e colher. Essa não é a lei do céu, é a lei da terra. Consequência é lei da terra. Como são felizes aqueles a quem o Senhor perdoa e os pecados são apagados. Deus passou uma borracha no pecado de Davi, mesmo ele vivendo na lei. Davi viveu em tempo da lei, mas creu na graça. Pastor Ferdinando, não é bonito isso? Prossegue o texto. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui a culpa. Uau, a fé de Abraão, diga a fé de Abraão. E eu concluo aqui. E eu quero que você diga em voz alta para o seu irmão, não anule a graça de Deus. Gálatas 2:21. O que tem de irmãos hoje, anulando a graça, de duas maneiras, ou transformando ela em lascívia,
Porque se você está em pecado, vivendo na graça, não é na graça que você está, é em lascívia, concupiscência. Já vou ler sobre isso. Primeiro esse texto. Não anulo a graça de Deus. Leia em voz alta isso, vai lá. Não anulo a graça. Como é que anula a graça de Deus? Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Misericórdia, diga comigo bem alto, misericórdia. Qualquer justiça própria é anular a graça. Irmãos, eu vou fazer um estudo do livro de Gálatas. É constrangedor. Agora preste atenção, eu não quero anular a graça de Deus. Qualquer conceito de mérito, de justiça própria, faz anular a graça de Deus. Agora veja bem, tem gente que confunde ser salvo pela graça e salvo para as obras. As obras não te salvam, mas você é salvo para as obras. Isso não é justiça própria. Ok? Vamos lá. Entenda uma coisa, obra é obra, graça é graça. Obra é obra, graça é graça. Não misture. Veja Romanos 11, versículo 6. Não pode... não, vamos pôr um pouquinho de ler aqui, senão o povo vai virar bagunça o negócio. Vira bagunça é quando você dá a lei. Vamos ler em voz alta esse texto. Se é pela graça, já não há mais obras. Se fosse, a graça não seria graça. Uau, não dá. Toda vez que você pôr, nem que seja um pouquinho de lei, a graça não é graça. Não pode pôr vinho novo em odres velhos. Não pode pôr mandamento novo em lei caducada. Eu quero viver sempre na graça. E quero depender da misericórdia de Deus. E aqui eu termino com o texto que lemos em diante, no início, Gálatas 4:15. 4 e 5, né? 4 e 5. Não, é 4 e 15, né? 4 e 15 o texto que foi lido, né? É isso mesmo, Gálatas 4 e 15. Não é possível. Hã? Separado de Cristo. É 5 e 4, nós lemos no início, gente. 5 e 4, desculpa, é o contrário. Põe lá, Pedro. Acabamos de ler o texto. É isso aí, vamos ler esse texto em voz alta, vai lá. Cair da graça não é cair em pecado. Cair da graça é viver na, diga, misericórdia. Mas eu cresci na igreja aprendendo que cair da graça é cair em pecado. Não é verdade? Mas agora você vê que... Ô meu pai, que vergonha. Qual que é mais vergonha? Pregar isso ou Jeová Jiré? Oh meu Deus. Eu vou te dar um texto e concluímos. Uma vida justa, eu escrevi isso essa semana na internet. Uma vida justa não pode produzir justiça, mas justiça produz uma vida justa. Uma vida santa não pode produzir santidade, mas santidade produz uma vida santa. As boas obras não podem produzir salvação, mas salvação produz boas obras. Paulo fala a Tito, em Tito, capítulo 3, versículo 2. Versículo 3, isso que é cabeça cansada, gente. Eu não costumo errar não, viu? Literalmente eu não costumo errar. 2, versículo 11. Não dorme e dá nisso. Porque a graça se manifestou salvador a todos os homens. Aqui está um terceiro estilo errado de viver na graça. Versículo
sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên ngao. Thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này, em như mây vội trôi mất, kề tấm cán ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên ngao. Thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này, em như mây vội trôi mất, kề tấm cán ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Próximo. Ela nos ensina a renunciar o pecado, as paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa. Se você está vivendo em pecado, tu não está na graça, você está em concupiscência. A graça é força para vencer as paixões mundanas. Eu gostaria de dizer para os pregadores da graça, por favor, não esqueça esse texto. Esse texto não pode ser deixado pregado. Ele é tão importante quanto os outros. Ok? Se você vive em pecado, não é na graça que você está, é na lei. Porque a força do pecado é a lei. Quem está na graça, ele aprendeu. Ele não é por força, ele aprendeu a renunciar ao pecado. O pecado vai perdendo a força, ele aprende a dizer não ao pecado. Aleluia. Fique em pé. Diga comigo assim: a graça e não a lei é a verdade que liberta. Diga mais uma vez: a graça e não a lei é a verdade que liberta. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua justiça, o dom da justiça. E antes de terminar essa oração, nós vamos repetir por 3 vezes: eu sou a justiça de Deus. Diz de novo, mais alto. Pastor, eu fumo, eu tenho vícios. Repita sempre: você é a justiça de Deus. Você vai ver que o pecado vai perdendo a força. Você é a justiça de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.